Bom, o próximo tópico agora, ainda falando do culto a Deus a Mãe, vamos ao item 26, Cirilo de Alexandria, ainda no ano 431 da era cristã. Por que eu vou citar esse homem agora? Lembre-se, Alexandria era aquela igreja católica também totalmente pagã. Era a igreja católica copta, que misturou a Bíblia, as orações da Bíblia, com as orações do faraó, e das pirâmides e do livro dos mortos do Antigo Egito. Era um paganismo completo. Será um homem lá dessa igreja de Alexandria que vai defender todo esse paganismo. Tá bom? Eu coloquei aí também uma imagem, né, tirada da internet, que é uma figura de Diana dos Efésios. Você pode ver o que o autor comentou naquele livro, né, que eu falei para vocês, Babilônia, a religião dos mistérios. Pode ver a torre na cabeça dela. Por quê? Porque essa religião nasceu lá na Torre de Babel. Isso é comprovado por historiadores. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele cita historiadores romanos dizendo que a religião de Roma, como nasceu? Nasceu de sacerdotes que escaparam da torre lá de Babel, que caiu, eles se escaparam, levaram a imagem de Júpiter para a terra de Sinar, que é chamada Suméria, né? Que era a antiga Mesopotâmia, e de lá eles trouxeram para a cidade de Roma. Então isso é comprovado na história. Está aí a imagem dela. E por que ela tem muitos seios? Porque isso era para ilustrar a fertilidade. Eu, quando aceitei Jesus, fui para um seminário e estudei sobre o culto a Diana e já vi que era horrível, porque as pessoas que iam cultuar Diana, ele tinha que ter relações sexuais com as sacerdotisas de Diana. Imagine você ter que praticar relações sexuais com mulheres possuídas de demônio. Aquilo para um indivíduo que era familiar, que tinha uma esposa que amava, que tinha filhos, aquilo era uma coisa horrível, mas ele tinha que ir lá cultuar a essa deusa. Parecido com o culto de Baal, que lá tinha que ter relações sexuais com os sacerdotes de Baal. O mundo pagão era uma coisa horrível. Por isso, durante a perseguição do Império Romano, eu falei para vocês a todo momento, quando o cristianismo estava confrontando o paganismo do mundo antigo, fosse romano, grego, cananeu, o cristianismo, claro, ele estava ganhando disparado, porque aquele culto era horrível. E o que o diabo fez? O inimigo achou uma forma de iludir as pessoas com o falso cristianismo. Essa é a verdade da história. O inimigo arranjou uma maneira de enganar as pessoas com o falso cristianismo, que é esse cristianismo católico, que adota o culto de Diana, o culto da Nossa Senhora, Rainha dos Céus, Mãe de Deus, como era chamado de Diana, e coloca todos esses títulos em Maria. Quem é o líder nesse concílio lá em Éfeso? É esse Cirilo de Alexandria. Eu vou contar agora a história dele para vocês. Ano 431 da era cristã. Cirilo, que viveu de 375 a 444, tornou-se bispo de Alexandria no ano 416 da era cristã. Alexandria era um centro comercial e também um grande centro filosófico cristão. A escola de filosofia que se desenvolveu nessa região foi a responsável pelo desenvolvimento de heresias como a morte de Deus na cruz, Jesus ser um Deus inferior ao Pai, a doutrina da apocatástase, lembre-se, a doutrina que diz que a alma do diabo será salva no final. Para você ter ideia do que era essa igreja, né? E batismo de recém-nascido, tudo nasceu lá naquela igreja. Era uma igreja totalmente apóstata. Nasceu quando? Próximo do ano 200 da era cristã, com Orígenes de Alexandria. E diz, prossegue, uma nova heresia se desenvolveu em Alexandria com Cirilo. Cirilo foi o responsável pela aprovação da inclusão de Maria como Mãe de Deus no Concílio de Éfeso, em 431 da era cristã. Aí está aí a imagem, como você vê, que é uma imagem que era comum, né?
de Diana dos Efésios, que vai ser substituída por Maria, mas é o mesmo culto pagão.